Bom dia, queridos. Então, vou gravar a aula. Hoje à tarde eu vou postar, tá? Mas já vou gravar hoje cedinho. São 6 horas da manhã. Mas, enfim. O que nós queremos aqui? Nós queremos aprender o que é uma função polinomial. Então, para isso, a primeira coisa é nós conhecermos a sua definição. E ali está dizendo, a definição, ó, P de x é igual a nx na n mais a n menos 1 x na n menos 1, e vai indo, né, até chegar no termo independente, que é o a zero. Então, aqui, ó, vão diminuindo os expoentes de x até que o expoente de x seja zero, porque aqui o expoente de x é 1 e aqui o expoente de x é zero. Como x na zero vale 1, então eu só vou ficar com a zero mesmo. Bom, essa é uma denominação, né, da função polinomial, ou simplesmente polinômio. Então, quem são esses a's que estão diante da nossa variável x? A n menos 1, até o a1 e o a0, são todos números reais, chamados de coeficientes do polinômio. Quem é o coeficiente do polinômio? É o númerozinho que está multiplicando a nossa variável x elevada em alguma potência. Então, aquele númerozinho que está multiplicando a nossa variável, a gente chama de coeficiente do polinômio. Os expoentes de x são sempre números reais. E quem é x? Bom, eu posso saber, por exemplo, as raízes de um polinômio. Basta eu fazer o polinômio ser zero, que eu vou encontrar as raízes dele, né? Então, esse x eu posso encontrar sendo um número natural, sendo um número inteiro, sendo um número racional, um número irracional, e também agora, o que amplia um pouco mais o nosso conhecimento, é saber que as raízes as raízes x, né, podem ser um número complexo. Então, eu tenho alguns exemplos aqui de polinômios, ó. Esses polinômios que tem aqui, vocês estão observando que nem sempre eles têm até mais de uma variável, como é ali no exemplo 2, que diz assim, 4x na terceira menos x na 1 vezes y na 1 mais 2x. E também a mesma coisa acontece no nosso exemplo 3, apesar de não aparecer a variável x ali dentro, a gente considera um polinômio. Por quê? Porque um polinômio se consiste em variáveis associado a um coeficiente, ou um coeficiente associado às variáveis, e certamente, apesar de ter x ali fora, né, deveria ter x ali dentro também, vocês sabem disso. Mas esse deve ser um exemplo que o autor deve ter utilizado para dizer, bom, sabendo que P de x é x na isso mais x naquilo, encontre os valores de A e B, né? Então, é uma decorrência de uma definição de polinômio. A mesma coisa acontece no exemplo 2, porque a gente sabe que se é um polinômio, as únicas variáveis que são permitidas são aquelas que são iguais a que está no parênteses, ou seja, se eu tenho x no parênteses, eu tenho que ter variável x aqui. Se eu tenho y, são variáveis y, e assim sucessivamente. Esses exemplos estão assim, porque eles estão deturpados no sentido de mostrar que a gente considera também um polinômio, porque fazem parte de alguma atividade para encontrar, nesse segundo exemplo, a variável y, e no segundo exemplo, encontrar a variável AB, tá? Bom, vou virar a folha, delicadamente. Aqui, vamos lá.
Então, até por uma questão de nomenclatura, tem polinômios que eu chamo de monômio, outros polinômios eu chamo de binômio, outros eu chamo de trinômio, que na verdade não são polinômios, são monômios, binômios e trinômios. Por que que eu estou dizendo isso? Porque poli, esse prefixo poli nas palavras, significa muito. E nômio significa termo. Então, monômio, já a própria palavra já diz a etimologia da palavra, que se trata de apenas de um termo. Binômio, bi2, então dois termos. E trinômio são três termos. Então, o polinômio é formado pela soma da multiplicação dos elementos dos seus termos. Quem são os elementos dos termos? Cada termo tem um coeficiente e uma variável elevada numa potência. Então, aí eu tenho um produto entre esse coeficiente e essa variável. Então, por isso que está ali escrito pela soma da multiplicação. No caso, o monômio não tem soma. Por quê? Porque é só um termo. E os exemplos ali, ó, estão bem claros. 3x ao quadrado, 2xy, 5ab, né? Então, se trata de um número real, que a gente chama de coeficiente, associado a variáveis, que então significa não tem soma de outros termos, logo é monômio. E binômio, deixa eu levantar a folhinha aqui, só um pouquinho. Tá. Binômio nada mais é do que ter dois termos, ou seja, com apenas dois monômios, separados por uma operação aritmética, que pode ser tanto a subtração quanto uma adição. Então, temos três exemplos ali, que o primeiro exemplo é 3x ao quadrado mais 2x, logo 3x ao quadrado é um monômio, 2x é outro monômio, então eu tenho a soma de dois monômios, logo eu tenho um binômio. E daí? Vou trocar a folhinha. Da mesma forma, né, nesse mesmo raciocínio concatenado, a gente fala do significado de trinômio, tá? Então, isso aí já está mais do que sabido, né? Seguindo a lógica, um polinômio é formado de vários monômios, porque poli significa muito, então é muitos monômios. Tá certo, nômios. Muitos nômios. Grau do polinômio. Vamos lá ver o que é o grau do polinômio. Vocês lembram no primeiro ano que vocês aprenderam função do primeiro grau? Por quê que é função do primeiro grau? Por que vocês aprenderam função do segundo grau? Então, eu vou escrever isso aqui do ladinho, ó. Então, vou escrever aqui, ó. F de x é igual a x mais 1, tá? Daí, o que eu vejo? Que aqui eu tenho um monômio e aqui também. Esse aqui, o coeficiente é 1, né? Aqui também o coeficiente é 1 e eu tenho x na zero. Daí eu observo qual é o maior expoente que tem a nossa variável x nesta sentença matemática. É o 1, porque 1 é maior que zero. Então, o grau dos polinômios é dado pelo maior expoente. Então, isso aqui eu posso dizer que é uma função afim, porque ela está completa, né? Eu sei que x na zero vai para 1, né? Vai para 1, então, na verdade, eu tenho f de x é igual a x mais 1. O maior grau aqui é 1, então, se trata de uma função de primeiro grau. Se eu pensar numa função, eu vou escrever aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, ó, o expoente da primeira da variável x é 2. Aqui o expoente é 1. Aqui o expoente é 0. Qual é o maior expoente desses monômios?
é o 2. Então, se trata de um polinômio do grau 2, ou uma função do segundo grau. Então, o grau é dado pelo maior expoente da variável no polinômio. Esse aqui, no caso, é um trinômio. Ali é um binômio, porque tem uma sominha, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, o grau do polinômio é dado pelo valor do maior expoente. Então, o grau de P de x é igual a n. A n, porque aqui está escrito na ordem, né? Tá escrito, deixa eu meter uma luzinha azul. Aqui, ó, é vermelha a luz. Aqui, ó. Tá? A gente escreve sempre na primeira parcela com maior grau. Claro que pode escrever diferente isso, né? Porque a soma é comutativa. Eu posso escrever, inclusive, começando com a zero, mas eu olho simplesmente para o polinômio e vejo qual é o maior grau. Aqui, ó, neste exemplo aqui que nós temos, esse exemplo aqui, eu tenho, aqui tá x na sexta, aqui na quinta, na quarta, na terceira, mas vamos supor que eu tivesse ainda aqui, ó, mais 7x na nona. Poderia. Daí, se eu tivesse isso aqui, este polinômio seria do grau 9. Mas não é isso que nós temos. Nós temos aqui o maior expoente da variável x é o 6. Então, o grau deste polinômio é 6. Porque o nome do grau, quer dizer, o número do grau, sempre se refere ao maior expoente da variável. Eu vou encerrar esse vídeo. Nossa, tá muito grande. Eu vou mandar para vocês depois.